Oi pessoal, aqui é Newton Gomes da CPA, Informações Empresariais, né? Nós estamos fazendo uma série de vídeos no qual nós estamos discutindo o velho tema da reforma tributária e acrescentando mais alguns detalhes que a gente não tinha tratado antes, né? Nós temos dedicado um tempo bastante interessante a respeito do projeto de reforma tributária daquele que está na Câmara dos Deputados, o Rauli. Depois nós temos dedicado um tempo também interessante no projeto do API, que é da CCIF. E agora nós estamos dedicando um tempo sobre o projeto do IPEA. O IPEA é o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, é uma fundação pública da União e tem técnicos fantásticos, muito aplicados, muito inteligentes, que fazem projetos de todas as áreas. Inclusive, como não podia deixar de ser, os técnicos do IPEA, com parceria com os técnicos do Banco do Brasil lá de Brasília, eles fizeram um projeto de reforma tributária, né? E é exatamente esse projeto que nós estamos comentando. Nós falamos, esse projeto, é bom lembrar, ele foi apresentado pelo IPEA, né? E pelo, perdão, estou falando do Banco do Brasil, mas é Ordem dos Advogados de Brasília, OAB de Brasília, né? Esse projeto ele acabou virando um livro, né? Que inclusive a capa está na minha mão, olha. Reforma Tributária, IPEA, OAB do Distrito Federal, lá de Brasília, né? Então, uma parceria entre os técnicos de um órgão e de outro órgão acabou redundando nesse livro. Esse livro tem 267 páginas, muita matéria interessante a respeito da reforma tributária, inclusive não só esse projeto que estão comentando, outros projetos menores também que estão ali. Então são 267 páginas. E interessante, esse livro ele está disponível para download lá no site do IPEA, né? Se você clicar em ipea.gov.br, vai cair no site lá e em algum lugar esse livro está à disposição para download gratuitamente, né? Então eu recomendo baixar esse arquivo e lê-lo aí. Muito bem, nós começamos dizendo que o projeto dos especialistas lá do IPEA e da Ordem dos Advogados, eles, logo no início, para explicar bem o que eles fizeram, eles acabaram dizendo que o projeto ele está norteado por 7 premissas, ou por 7 ideias originais, né? Eu me lembro que no primeiro vídeo nós falamos aqui, são 7 ideias originais, né? E essas 7 ideias originais foi que balizaram o trabalho deles, né? O que nós estamos fazendo agora? Agora nós estamos comentando essas 7 ideias, essas premissas, né? Nós falamos da premissa número 1, que é o projeto, a reforma tem que ser modular e níveis federativos diferentes, a premissa 1. A premissa 2 é que o ônus da tributação do consumo não recai necessariamente nem no fornecedor de serviço. Pelo contrário, recai sobre o consumidor. E, finalmente, nós, pelo menos nesse aqui, nós vamos falar da premissa 3. A premissa 3 é a técnica do valor agregado do IVA é a melhor para a arrecadação de tributos sobre o consumo. Bom, nessa premissa número 3, a equipe já revela que o projeto dele toma por base um IVA, um Imposto sobre o Valor Agregado, que é um tributo que incide sobre o consumo e é aplicado em mais de 100 países em todo o mundo, né? Só para estabelecer um paralelo rapidinho, o projeto do Rauli tem o IVA, o projeto do API tem o IVA e agora nós estamos vendo que o projeto do IPEA tem o IVA. O problema é que esses IVAs são diferentes. O projeto Rauli, por exemplo, o IVA ele substitui 9 tributos.
O projeto API, ele substitui apenas 5 tributos. E o projeto do IPEA, nós vamos ver que é um projeto dual, duplo. Você tem, porque no RAUL e no API é um só IVA, nacional, etc. Tal. No projeto do IPEA, não, é um projeto dual, duplo. Ele tem um IVA para o nível federal, para a União, e tem um IVA, um segundo IVA, para o nível estadual e municipal, né? Então, já é completamente diferente. Então, na realidade, um é completamente diferente do outro. Muito bem, então eu queria prosseguir analisando nesse conjunto de 7 premissas, agora a premissa número 3, que aliás fala exatamente do tal IVA. Vejamos então o que essa equipe de técnicos do IPEA e da Ordem dos Advogados do Distrito Federal, o que eles fizeram, né, a respeito dessa história do IVA. Vamos lá. Bom, lá no relatório está dito que a arrecadação da tributação sobre o consumo, né, nós estamos falando do imposto sobre o consumo, pode ser feita utilizando 3 técnicas. Para tributar o consumo, são 3 técnicas. Primeiro, a técnica do valor agregado, que é o IVA. Segundo, a técnica do imposto monofásico, que tem uma fase só. E segundo, a técnica da tributação na produção. Então, basicamente, nós podemos dizer o seguinte, tem uma técnica que tributa na produção. Produziu, já paga imposto. Tem uma técnica que é do IVA, que produz pela cadeia, desde a fábrica até o consumidor. E tem uma técnica que o pagamento, a cobrança do imposto é no final, é o tal monofásico, né? Uma fase só lá no final. Então, na produção, uma fase só no início. No monofásico, uma fase só, mas no final. E nós temos o IVA, que é o imposto que utiliza as várias fases de que se compõe a vida do produto. Bom, a segunda observação que os técnicos fazem é que essas 3 técnicas têm o mesmo efeito quanto ao ônus tributário da incidência. Na realidade, se você cobrar no começo, cobrar no meio, cobrar no final, quer dizer, o objetivo da lei o que é? É cobrar no consumidor final. Quem é que vai suportar lá? Bom, é o consumidor final, né? Aquilo que o popular disse, tudo que se faz, quem acaba pagando é o povo, nós acabamos pagando, né? Então, na realidade, a técnica de tributação do consumo, ela procura atingir o consumidor final, né? Muito bem, a terceira observação é que é o seguinte, olha, se o ônus tributário, né, sobre quem recairá não depende da técnica empregada, né, pode-se na produção, no IVA ou no monofásico, fica aquela pergunta, quais os critérios para definir a melhor técnica? Como se define a melhor técnica? Bom, na sequência a equipe diz que o IVA, Imposto do Valor Agregado, ele tem se mostrado a melhor forma de arrecadação de tributos sobre o consumo. Sempre que se fala em tributar o consumo no mundo inteiro, a maioria dos países tem preferido tributar pelo IVA, Imposto do Valor Agregado. E existem vários motivos por isso. Na sequência, a equipe responde o seguinte, em primeiro lugar, o IVA é arrecadado ao longo da cadeia, né? Então, você produz uma mesa aqui, não vai pagar naquele momento, porque você vai pagar. Depois, você, no final, vai vender para o consumidor, também não vai pagar naquele momento. Você vai pagar quando? Ao longo da cadeia. A indústria vende para o distribuidor vende para a loja vende para o consumidor. Então, o IVA, ele capta essas várias fases ao longo da cadeia. Enquanto que na técnica do monofásico, seja no início ou no final, toda a produção é tributada no final da cadeia, quer dizer, a última coisa. É o chamado imposto sobre venda a varejo, que não é o caso aqui, né? Depois nós vamos conversar sobre isso. Bom, o monofásico, essa tributação de uma fase só, ela tem 2 problemas, né? Esse imposto de venda a varejo. Primeiro, um alto grau de evasão.
né? Por exemplo, eles citam aqui o caso dos Estados Unidos, em que a evasão desse imposto sobre o final lá é entre 30% e 40%. Então, a evasão é muito longa. E tem uma dificuldade de fiscalização. Bom, então a equipe retoma e diz o seguinte: olha, o IVA é muito vantajoso, é mais vantajoso, pois os próprios agentes são incentivados a fiscalizarem seus fornecedores para obter o crédito do imposto pago. No IVA, alguém vende, mas vai pagar o imposto, tem que tomar um crédito anterior. Pode tomar um crédito anterior. Aí, novamente, a outra fase, toma o crédito anterior. Aí, toma o crédito anterior. Então, os próprios agentes que participam dessa vida do bem acabam se autofiscalizando, porque ele tem que ver quanto o cara pagou para tomar o crédito. E, logicamente, o crédito tem que ser legítimo para não trazer problema, né? Você não vai tomar um crédito e, de repente, tem algum problema lá na fase anterior, né? Então, há uma autofiscalização, né? Os próprios agentes daquelas operações, eles são incentivados a fiscalizarem os seus fornecedores. O monofásico, por sua vez, ele tem um problema gravíssimo, que é o seguinte: é uma tributação em cascata, isto é, você tem o pagamento de tributo sobre tributo, né? Por quê? Como ele é monofásico, ele vai incidir imposto sobre imposto. Isso não ocorre no IVA, porque o IVA você vai pagar, mas pode ser creditado o imposto anterior. A outra fase vai pagar, mas você credita no imposto anterior. A outra fase, tal. Agora o monofásico é no final tudo, né? Então você tem uma tributação em cascata, né? Esse que é o grande problema também do monofásico. Bom, e finalmente a equipe, né, lá dos especialistas, tanto do IPEA quanto da Ordem dos Advogados, lá do Rio de Janeiro, do Distrito Federal, eles declaram que o IVA surgiu, foi e tem sido implementado em todo o mundo em substituição aos tributos monofásicos sobre a produção, né? Então, o que se prefere é realmente a tributação na técnica do IVA, porque se acredita anteriormente. Aqui no Brasil, nós temos um exemplo claro dessa grande dificuldade. Por exemplo, nós sabemos que as empresas do lucro real, na área do PIS e da COFINS, elas pagam as contribuições pelo regime não cumulativo, isto é, se acredita na anterior e debita na saída, se acredita na anterior e debita na saída. Então, não há a cobrança de imposto sobre imposto. Por quê? Porque cada fase você desconta anteriormente e cobra somente sobre o valor agregado. Mesmo no PIS e na COFINS, as empresas, por exemplo, do lucro presumido, que também pagam o PIS e COFINS, mas elas não pagam pela não cumulatividade. Elas pagam pela cumulatividade, isto é, a empresa do lucro presumido, ela vende, mas não se acredita na fase anterior. Se ela vender para outra empresa que vai usar como insumo, a outra empresa, sendo do lucro presumido, não se acredita anterior e cobra a fase dela. Então, o que vai acontecer? Você tem PIS e COFINS numa fase, na segunda fase PIS e COFINS de novo, na terceira fase, PIS e COFINS de novo, cada um paga na sua fase, pelo total, né? Um vende por 1.000, paga PIS e COFINS sobre 1.000. O outro compra por 1.000 e vende por 2.000, paga PIS e COFINS sobre 2.000. Aí, este vende para o terceiro, que vai vender por 3.000, paga PIS e COFINS sobre 3.000. Entendeu? Em cada fase, no regime cumulativo do PIS e da COFINS, sempre acontece isso. Você tem uma cobrança de imposto sobre imposto. É o tal efeito cascata. É isso exatamente que a não cumulatividade evita. A técnica do imposto sobre o valor agregado, ela, na sua essência, é uma não cumulatividade. Quem vai ter que pagar desconto anterior, quem vai pagar desconto anterior. Então, não existe o famigerado efeito cascata na não cumulatividade. Mas na cumulatividade, sem dúvida nenhuma,
o efeito cascata, né, que é horrível, que é muito ruim, acaba aparecendo e não se sabe exatamente quanto se pagou no total, porque fica na dependência das várias fases que aquele produto, desde o início até o final, ele rodou aí pelo mundo econômico. Muito bem, pessoal, então esta é a premissa número 3, a premissa da equipe do IPEA e da OAB do Distrito Federal, é o IVA, sem dúvida nenhuma, é a melhor técnica para arrecadação de tributos sobre consumo. E é exatamente o IVA que está usado nesse projeto do IEBA, do IPEA, que nós veremos nos vídeos posteriores. Espero vocês para continuarmos a discussão desse espetacular projeto, um dos espetaculares projetos que estão à disposição da equipe de transição do presidente eleito Jair Bolsonaro. Eu não posso afirmar hoje qual seria o projeto escolhido pela equipe de transição. Saberemos, esperamos aqui dentro de alguns dias. Nós estamos aguardando ansiosamente. Muito bem, pessoal, espero vê-los no próximo vídeo. Muito obrigado.